No próximo capítulo da novela Dona de Mim, os jogos de poder da Boaz atingem novos patamares. Jacques toma uma decisão que abala toda a família. Ele não apenas retira Léo da fábrica, como também afasta Samuel da diretoria de operações. A jovem, embora saia de cabeça erguida, carrega no peito o peso da injustiça, enquanto Samuel luta para conter a revolta diante do golpe baixo do tio. Rosa, que recupera sua memória, é rápida em agir. Ao descobrir pela boca de Samuel a gravidade da situação, enfrenta Jacques sem medo. O empresário, tentando se justificar, promete transformar a Boaz, mas o discurso vazio não convence a matriarca. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Do outro lado, Yara e Sofia recebem a notícia da demissão e ficam em choque. A tensão cresce quando Yara percebe o laço cada vez mais forte entre Léo e Sofia, temendo perder o controle sobre a situação. É nesse ambiente de incertezas que Isabela surge na mansão, trazendo novas intrigas e mexendo ainda mais com os ânimos. Enquanto isso, Cami vive dias de tormenta. O ciúme ao ver Bárbara ao lado de Rian se mistura com a sensação de estar sendo vigiada. Um assediador a observa de longe, e a insegurança aumenta quando ela própria é dispensada da fábrica. O pior ainda está por vir. Ronaldo passa a segui-la pelas ruas, transformando medo em ameaça concreta. Marlon também enfrenta sua cota de pressões. Obrigado por Nunes a cumprir horas extras, guarda o rancor em silêncio, pois precisa do emprego. Ao lado de Dedé, desabafa sobre o noivado marcado por Jussara, tentando encontrar um fio de esperança em meio ao caos. Já Filipa decide não se calar. Em um confronto direto, acusa Jacques de destruir vidas em nome da ambição. O vilão, com frieza calculada, garante que pode até se arrepender dos erros, mas apenas se isso for o caminho para conquistar o coração dela. A relação de Rosa com seus familiares se tornará cada vez mais desafiadora em Dona de Mim. O que antes era apenas uma convivência marcada por diferenças de opinião e temperamento, agora se transforma em um verdadeiro campo de batalha dentro da mansão Boaz. Os lapsos de memória da idosa, cada vez mais frequentes, passam a se confundir com surtos de fúria e rancor, tornando cada encontro um risco de explosão. Rosa viverá momentos em que não saberá diferenciar passado de presente, confundindo pessoas, histórias e acontecimentos. Nessas horas, a dor do luto por Abel e a sensação de abandono se misturam a uma mágoa que ela não consegue superar. A perda da neta Sofia, entregue provisoriamente à guarda de Léo. Para a idosa, isso foi mais do que uma decisão judicial. Foi uma traição do próprio sangue, um golpe no coração e um rompimento daquilo que ela sempre acreditou ser a base de sua vida, a unidade da família Boaz. Mesmo nas situações em que não tem plena noção da realidade, Rosa nunca esquece a mágoa. Ela repete como um mantra: "Vocês deixaram minha neta ir embora. Vocês permitiram que arrancassem a menina do seio da família." Samuel e Davi, apesar de tentarem explicar, são vistos por Rosa como culpados. Aos olhos dela, os dois não lutaram o suficiente. Não foram homens de verdade para defender a linhagem de Abel. É nesse estado que a matriarca começa a cultivar um rancor profundo contra os netos. E esse rancor cresce como uma sombra. Nos corredores da mansão, os empregados escutam Rosa resmungando sozinha, falando frases desconexas, mas sempre voltando ao mesmo tema. Sofia, a neta arrancada, a criança que deveria carregar com orgulho o sobrenome Boaz, mas que agora, aos olhos dela, foi roubada. A fábrica Boaz, ao mesmo tempo, se vê mergulhada em dívidas que ameaçam levar à falência. Samuel, cada vez mais pressionado, tenta encontrar soluções, mas percebe que não há saída fácil. Ele está sozinho, com a responsabilidade que deveria ser de Jacques, e sem ter para quem pedir socorro. Movido pela lembrança dos conselhos que Rosa sempre deu ao pai, Samuel decide procurá-la. Ele acredita que, mesmo em meio à doença, a avó ainda pode oferecer palavras de sabedoria. Numa noite de silêncio denso na mansão, ele entra no quarto da idosa. Rosa está deitada, olhando fixamente para o teto,
como se conversasse com fantasmas invisíveis. Samuel se aproxima, senta-se à beira da cama e desabafa. Vó, a fábrica está quebrada. Eu não sei o que fazer, não sei como pagar as dívidas. Eu tento todos os dias, mas parece que quanto mais eu luto, mais tudo desmorona. Ao ouvir a voz, Rosa lentamente vira o rosto. Seus olhos brilham com uma ternura que Samuel há muito não via. Mas a ternura não é para ele. Na mente confusa da idosa, o rapaz é Abel, seu filho amado. Meu filho, você sempre foi tão responsável, diz ela, acariciando-lhe a mão. Não desista da nossa fábrica. Você é forte, Abel, você vai conseguir. Samuel tenta corrigir. Sou eu, vó. Samuel. Mas Rosa insiste, cada vez mais emocionada. Não, você é o meu Abel. Eu conheço esse olhar. Você sempre vinha me pedir conselho quando as coisas ficavam difíceis. Eu dizia que você tinha a força do seu pai. E você sempre se erguia de novo. Samuel sente as lágrimas arderem nos olhos. Por alguns minutos, deixa-se iludir pela confusão da avó. É como se tivesse, por um instante, o pai de volta através das palavras dela. A doçura, no entanto, não dura. Basta a lembrança de Sofia atravessar os pensamentos de Rosa para que tudo mude de tom. O rosto sereno da idosa se fecha, os olhos endurecem e a voz se torna agressiva. Mas você me decepcionou, Abel! Grita ela, erguendo-se da cama com uma energia inesperada. Você deixou levarem a nossa menina! Como pôde permitir que uma estranha roubasse a Sofia da nossa família? Samuel tenta se conter. Vó, por favor, a senhora está confundindo as coisas. Mas Rosa não ouve. Ela está mergulhada em um turbilhão de lembranças distorcidas. Para ela, Sofia foi arrancada por causa da fraqueza do filho. E agora, Samuel paga por essa mistura de passado e presente. Você traiu o nosso sangue. Sofia não tem mais o nome Boaz, e isso é culpa sua, grita, antes de acertar um tapa no rosto do neto. O barulho do tapa ecoa no quarto silencioso. Samuel fica imóvel, atônito, com os olhos marejados. Não era apenas um gesto físico. Era como se o peso de toda a rejeição da avó tivesse desabado sobre ele. Vó, eu não sou culpado, diz com a voz embargada. Nunca vou te perdoar, berra Rosa, tomada pela fúria. Nunca! Samuel dá alguns passos para trás, incapaz de reagir. Ele vê a avó ofegante, com o olhar perdido entre passado e presente, misturando Abel e ele em um só. Então, com o coração despedaçado, sai do quarto sem dizer mais nada. Do lado de fora, recosta-se na parede, tentando segurar o choro. Sente-se esmagado. A perda da irmã, o colapso da fábrica, o desprezo do tio e agora a rejeição da avó. Tudo parece vir contra ele ao mesmo tempo. Davi, que ouvira parte da discussão, se aproxima e tenta consolar o primo. Ela não sabe o que diz, Samuel. É a doença, não é ela. Mas Samuel apenas balança a cabeça. No fundo, ele sabe que, doença ou não, Rosa guarda um rancor verdadeiro. É como se a mágoa fosse maior que a lucidez. Dentro do quarto, Rosa continua murmurando sozinha. Sofia, minha neta, arrancaram você de mim, nunca vou perdoar. Enquanto isso, os problemas da Boaz continuam a crescer. Samuel descobre novas dívidas deixadas por Jaques, fornecedores que não receberam e processos trabalhistas que se acumulam. O desespero aumenta. A cada novo papel que chega, mais claro fica que a falência é inevitável. Ele tenta encontrar saídas, mas sozinho não consegue. Nem mesmo Davi, que tenta ajudá-lo, tem forças para enfrentar tamanho colapso. E Rosa, que poderia ser seu apoio emocional, agora se tornou sua maior dor. Na manhã seguinte, a mansão Boaz amanhece em silêncio pesado. Samuel mal consegue encarar os próprios reflexos nos espelhos, pois a lembrança do tapa de Rosa ecoa em sua mente como uma ferida que não cicatriza. Davi, preocupado, observa o primo calado no café da manhã. O rapaz sequer consegue tocar no prato à sua frente. Você precisa se alimentar, Samuel. Se desabar agora, a fábrica desaba junto.
diz Davi, tentando convencê-lo. Mas Samuel não responde. Apenas levanta-se da mesa e se fecha no escritório. A imagem da avó, irada, continua queimando dentro dele. Enquanto isso, Léo chega à mansão acompanhada de Sofia, que insiste em visitar a vovó. A menina, inocente, não tem ideia do rancor que Rosa carrega no coração. Corre pelos corredores chamando pela idosa, mas é detida por Davi, que teme um novo surto. Léo percebe a tensão no ar. "O que houve aqui?" pergunta desconfiada. Davi hesita, mas acaba contando. Rosa. Ela bateu em Samuel. Confundiu ele com Abel e culpou pelo afastamento da Sofia. Léo leva a mão à boca, assustada. Meu Deus! E a menina quase entrou no quarto dela agora. A advogada percebe que a situação é ainda mais grave do que imaginava. O estado mental de Rosa não apenas ameaça a própria saúde, como também coloca Sofia em risco. Apesar das tentativas de proteção, Sofia percebe que algo não vai bem. Ao ouvir fragmentos da conversa, a menina insiste em ver a vovó. Ela bate à porta chamando baixinho. Vovó, sou eu, a Sofia. Do outro lado, Rosa desperta de um cochilo agitado. Ao ouvir o nome da neta, seus olhos se enchem de lágrimas. Mas quando abre a porta e vê Léo segurando a mão da menina, o rancor retorna. Tiraram você de mim, grita Rosa apontando para Léo. Essa mulher te roubou. Sofia se assusta e se esconde atrás da advogada, chorando. Léo a protege, mas Rosa, fora de si, continua a acusar. Vocês destruíram a nossa família. Jacques se aproveita da situação. Enquanto a casa mergulha no caos, Jacques observa tudo de longe. O vilão enxerga na fragilidade da mãe uma oportunidade para manipular ainda mais os acontecimentos. Em conversa com Filipa, deixa claro o cinismo. Quanto pior a Rosa ficar, mais fácil será para eu assumir de vez o controle da fábrica. Samuel não vai aguentar o peso. Filipa, ainda dividida entre a razão e a ambição, hesita. Mas sabe que Jacques não mede esforços para atingir seus objetivos. Samuel confronta Léo. Mais tarde, Samuel encontra Léo no jardim. O clima é tenso. Ele, ainda abalado, não consegue conter a amargura. Você conseguiu o que queria, Léo. Agora até a minha avó me odeia por causa dessa guarda. Léo, firme, retruca. Não fui eu quem arrancou Sofia de vocês. Foi a incapacidade de vocês de provar que podiam cuidar dela. Eu só entrei para evitar que a menina fosse parar em um abrigo. Samuel, sem argumentos, apenas desvia o olhar. O ressentimento entre os dois cresce ainda mais. A oscilação de Rosa. No cair da tarde, Rosa tem um momento de lucidez. Chama por Davi e pede que ele sente ao seu lado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes vejo Abel, às vezes vejo Samuel e sinto tanta raiva, tanta dor. Davi segura sua mão. É a doença, vó. Não é culpa sua, mas a idosa volta a se perder nas lembranças. Começa a cantarolar uma cantiga antiga, que costumava embalar Abel quando criança. Davi se emociona, percebendo que dentro da confusão ainda existe a avó carinhosa que conheceu. Jacques não medirá esforços para conquistar de vez o coração de Filipa. O vilão, cada vez mais envolvido pela ex-cunhada, mergulhará fundo nesse relacionamento, disposto a tudo para transformá-la em sua esposa. O público verá uma escalada de atitudes que vão do romântico exagerado ao manipulador obstinado, deixando claro que o empresário não lida bem com a palavra não. Logo nos primeiros momentos desse envolvimento, Jacques tomará uma decisão ousada. Pedirá Filipa em casamento 2 vezes em um curto intervalo de tempo. A atriz, no entanto, não corresponderá ao entusiasmo dele e recusará as propostas, deixando o canalha em choque. Para piorar a humilhação, ele acabará até se desfazendo do anel de noivado, num misto de frustração e orgulho ferido. Determinando-se a virar o jogo, Jacques mudará completamente sua postura.
O homem frio, autoritário e agressivo que a família conhece dará lugar a uma versão surpreendentemente atenciosa, capaz de recitar elogios, preparar jantares e se mostrar carinhoso nos mínimos detalhes. Ele fará questão de acompanhar a atriz em compromissos, elogiar seu talento e, aos poucos, quebrar a resistência dela. O momento mais marcante dessa virada será quando ele preparar uma grande surpresa na mansão. Jacques organizará um espaço especial, quase como um altar, repleto de pôsteres, recortes e registros dos trabalhos de Philippa como atriz. O ambiente, iluminado por velas e músicas suaves, deixará a mãe de Nina completamente comovida. Diante de tamanha demonstração, ela não resistirá e, emocionada, se entregará a um beijo apaixonado com o vilão. A partir dali, o namoro será oficializado. Apesar de o casal assumir a relação, a maior parte da família reagirá mal. Samuel, Rosa e até Nina verão o envolvimento como uma traição à memória de Abel. Mas uma figura se colocará firme ao lado dos dois: Isabela, mãe de Philippa. Sempre pragmática e interesseira, ela enxergará na união da filha com o empresário a chance de garantir estabilidade financeira e luxo. Mais do que apoiar, ela se tornará cúmplice do genro, incentivando-o a dar passos cada vez mais ousados. A matriarca, inclusive, entregará a Jacques um anel de diamantes, convencida de que o objeto pode acelerar a oficialização da relação. Armado do presente e da confiança inflada, o vilão planejará o primeiro grande gesto. Em uma tarde comum, ele invadirá uma das aulas de teatro de Philippa e, diante de colegas e professores, fará a pergunta fatídica: "Quer se casar comigo?" A atriz, constrangida e pressionada, não hesitará em recusar, causando um mal-estar geral. Humilhado, mas incapaz de desistir, Jacques tentará outra vez. Dias depois, para agradar a namorada, ele aceitará acompanhá-la até um bar simples em São Cristóvão, local que normalmente desprezaria. Entre gargalhadas, música alta e copos de cerveja, o vilão se esforçará para se misturar ao ambiente, até mesmo arriscando alguns passos de dança. No auge da descontração, ele voltará a fazer a proposta de casamento, imaginando que o clima mais íntimo favoreceria uma resposta positiva. Mas Philippa repetirá a negativa, firme em sua decisão. A rejeição dupla será demais para o orgulho de Jacques. Ele guardará o anel, devolverá o presente a Isabela e prometerá a si mesmo que não insistirá, ao menos por enquanto. Ainda assim, seu olhar carregado de frustração deixará claro que a história entre ele e Philippa está longe de se encerrar e que o vilão é capaz de tramar novas formas de conseguir o que deseja. Jacques não aceitará o não de Philippa como resposta definitiva. O orgulho ferido do empresário se transformará em combustível para um novo plano. Ele começará a agir nos bastidores, mexendo nas peças do tabuleiro sem que a atriz perceba. Se antes apostava apenas no romantismo forçado, agora ele usará a manipulação para encurralar a mulher. O vilão buscará cada vez mais a cumplicidade de Isabela. Juntos, formarão uma dupla perigosa. Enquanto ele usa presentes, declarações inflamadas e jantares luxuosos para convencer Philippa, a mãe dela reforça em conversas privadas que Jacques é a única saída para uma vida confortável. A atriz, pressionada por todos os lados, passará a viver um turbilhão de sentimentos, dividida entre a paixão recém-descoberta e a repulsa pelo controle excessivo do namorado. As armações, no entanto, não passarão despercebidas. Samuel perceberá o brilho diferente nos olhos do tio sempre que olha para Philippa e não esconderá a desconfiança. Em conversas com Léo, desabafará sobre o incômodo de ver a Philippa envolvida com o homem que ele considera responsável pela ruína da família. Rosa também não ficará calada. A matriarca, cada vez mais debilitada, reagirá com dureza ao romance, lembrando a todo instante que Philippa ainda carrega o luto por Abel. Mas nada disso será suficiente para conter a insistência de Jacques. Ele organizará novos gestos grandiosos, levará a namorada a passeios luxuosos, dará presentes caros, bancará viagens inesperadas
e até prometerá ajudá-la a retomar a carreira de atriz. Em troca, exigirá apenas uma coisa: o compromisso definitivo. Em uma dessas tentativas, Jacques alugará um teatro só para Philippa. As luzes se acenderão e o palco será tomado por um telão exibindo cenas de novelas antigas em que ela participou. No centro do palco, um buquê de flores gigantescas e o anel de noivado. A atriz ficará emocionada, mas ao perceber os olhares de curiosidade de funcionários e amigos convidados, sua expressão mudará. Mais uma vez ela dirá não. O baque será devastador para Jacques. Ele sairá do teatro transtornado, destruirá parte do cenário e, em seguida, se trancará em seu carro, onde descontará a raiva com socos no volante. A recusa diante de tanta exposição pública será uma ferida que o vilão não aceitará carregar. De volta à mansão, o clima se tornará insuportável. Isabela o pressionará a não desistir, lembrando-o do anel de diamantes que voltou às suas mãos. Jacques, enfurecido, jogará a joia sobre a mesa e dirá que não fará mais papel de ridículo. A mãe de Philippa, calculista, recolherá o anel e jurará encontrar outra forma de dobrar a filha. Enquanto isso, Philippa se afastará por alguns dias. Ela buscará refúgio na casa de amigas e até pensará em retomar trabalhos no interior para respirar longe da pressão da família e do namorado. A atriz sentirá que está perdendo o controle sobre sua própria vida e, diante do espelho, se questionará se ainda é capaz de decidir por si mesma. Mas Jacques não é homem de aceitar derrotas. Ele começará a rondar os passos da namorada, investigará sua rotina e passará a aparecer de surpresa em lugares onde ela estiver. Em um encontro na Praça Central de São Cristóvão, surgirá com um discurso meloso, jurando que não é apenas amor, é destino. Philippa, desconfortável, pedirá que ele lhe dê espaço, mas Jacques apenas sorrirá e prometerá que, em breve, ela mudará de ideia. A obsessão será tanta que Jacques fará questão de se aproximar de Nina. O vilão, que antes mal olhava para a filha de Philippa, começará a mimá-la, levando presentes e passeios, como forma de atingir a mãe. A menina ficará confusa com a súbita atenção e a atriz, pressionada, se verá dividida entre a gratidão e o medo. Nos bastidores da Boaz, o romance virará fofoca. Funcionários comentarão em voz baixa que Jacques está prestes a se casar com a ex-cunhada. Alguns acharão ousadia demais. Outros verão como uma manobra para o empresário consolidar ainda mais poder. A tensão aumentará ainda mais quando Jacques, sem avisar ninguém, aparecer no aniversário de Nina com um presente deslumbrante, um colar caríssimo. Diante da filha e de convidados, ele se ajoelhará outra vez e, segurando o anel de diamantes, fará o pedido de casamento pela terceira vez. O silêncio será sepulcral. Philippa, envergonhada e acuada, olhará para a mãe em busca de apoio, mas Isabela apenas sorrirá em aprovação. O público verá a respiração pesada da atriz, o olhar suplicante de Nina e a frieza calculista de Jacques, que aguardará a resposta como se fosse uma sentença de vida ou morte. O clima de suspense tomará conta do salão e os próximos capítulos revelarão se Philippa terá coragem de dizer mais um não, ou se finalmente cederá à pressão implacável que a cerca. Rian vai se transformar em herói quando a trama explodir em tensão. O ex-detento, acostumado a viver à margem da lei, mostrará que dentro dele ainda pulsa um coração capaz de proteger com unhas e dentes quem ama. Ele não hesitará em enfrentar Ronaldo para salvar Camila das garras do abusador. A cena será brutal, um embate digno de final de campeonato de UFC. Luta corporal, socos certeiros, chutes que ressoam como trovões e um grito que ecoará como desabafo. Batcam, descarrega toda a tua raiva nesse desgraçado. O cenário, um galpão úmido e abandonado, com vidros quebrados refletindo o pouco de luz da lua, servirá como palco de um acerto de contas que o público aguardava com ansiedade. Enquanto o vilão apanha, Rian não apenas bate, ele transforma cada golpe em uma lição, em uma forma de devolver à vítima parte da dignidade roubada. Mais forte, Camila. Ele precisa sentir cada lágrima que você chorou.
Insiste com os olhos faiscando ódio e compaixão ao mesmo tempo. A vingança não é apenas dele, é da mocinha que viu a própria vida desmoronar. A dor dela se converte em combustível de uma guerra pessoal que agora tem testemunhas. A plateia, em choque, vai sentir o coração bater mais rápido. Camila, antes frágil e retraída, será empurrada para o limite. Após o abuso cometido por Ronaldo, a jovem perdeu a fé na justiça, viu sua alma se partir em pedaços. Ela tentou seguir os protocolos, fez a denúncia, buscou apoio em Marlon, mas o agressor sumiu como fumaça, zombando da polícia e da sociedade. De volta para casa, Camila desabou nos braços de Rian, soluçando palavras de dor. Confessou entre lágrimas que se sentia culpada por não ter conseguido se defender. O ex-presidiário, tomado por uma mistura de ódio e ternura, rebateu com voz trêmula: "Não, você não é culpada, esse verme é. Eu vou atrás dele até o inferno se for preciso. Eu juro, Cam, ninguém mais vai te tocar." Marlon, policial e apaixonado, ficou possesso com o desaparecimento do criminoso. O coração dele batia na fronteira entre a raiva profissional e o sentimento pessoal. "Esse monstro vai pagar, Cami. Eu vou caçar ele até debaixo da terra, custe o que custar", prometeu, batendo a mão sobre a mesa como se assinasse um pacto consigo mesmo. Mas a justiça, como sempre, parecia lenta, burocrática, incapaz de trazer paz para a jovem. A cada dia que passava, Camila se sentia mais sufocada, como se a sombra do vilão ainda estivesse sobre ela. É então que um envelope surge na porta da casa dela, como um recado do próprio inferno. Dentro, uma foto tirada de longe, ela caminhando pela rua, distraída, sem imaginar que era observada. Prova de que Ronaldo continuava à espreita. O terror tomou conta da mocinha. Camila tremeu ao mostrar a imagem, os dedos gelados e a voz embargada. "Ele tá me vigiando, Rian. Ele sabe cada passo meu." O silêncio tomou conta da sala. Marlon reagiu com fúria, jurando intensificar a caçada. Mas foi Rian quem foi ainda mais longe, quase cuspindo as palavras. "Chega de lei. Se a polícia não dá jeito, a gente dá. Esse verme merece apanhar até não sobrar dente." E então veio a escolha que mudou tudo. Camila, cansada de esperar, sem fé na justiça, declarou: "Eu não acredito mais na justiça. Eu quero vingança." O olhar dela, antes de vítima, agora era de alguém que havia atravessado o fogo e estava pronta para incendiar o que restava. Juntos, ela e Rian armaram a emboscada. Um bilhete falso, um convite para um encontro, escrito com as mãos trêmulas de Camila, mas guiadas pela fúria. O local escolhido não poderia ser outro. Um prédio abandonado na periferia, escuro, silencioso, cheiro de ferrugem e poeira. Cenário perfeito para atrair o predador à própria ruína. No dia marcado, Ronaldo surge, com aquele sorriso cínico, achando que teria mais uma vítima fácil. Ao ver Camila sozinha, ele avança com a mesma arrogância de sempre. Mas das sombras, como um fantasma vingador, Rian aparece armado, os olhos ardendo em fúria. "Achou que ia sair impune, seu nojento? Hoje você vai aprender que mulher não se toca sem consentimento." O vilão debocha, cuspindo veneno. "Olha só, a princesinha arrumou um cavaleiro armado. Será que ele tem coragem de puxar o gatilho?" A provocação é o estopim. Rian não pensa duas vezes. Avança e derruba Ronaldo com um soco que o faz cuspir sangue. O vilão cai de joelhos, cambaleante, mas a surra continua. Chutes, golpes, o som metálico de ossos contra concreto. Camila observa, tremendo, até que Rian a chama com voz grave. "Bate nele, Cam. Ele merece sentir tudo o que fez você passar." Chorando, a mocinha cria coragem. O tapa que ela desfere ecoa como um trovão dentro do prédio. Não é só um tapa, é uma libertação. "Isso é por todas as vezes que me culpei pelo teu crime maldito", grita com a alma rasgada. Ronaldo cambaleia, sangra, mas ainda tenta rir, o que só aumenta o ódio de Rian. Nesse momento a tensão atinge o ápice. Marlon invade a cena, de arma em punho, gritando: "Acabou, Ronaldo! Você tá preso!" O policial domina o agressor debilitado, o algema e chama reforços pelo rádio. Depois encara Rian, a veia do pescoço latejando.
Você enlouqueceu? Podia ter estragado tudo e acabado na cadeia de novo. Mas Rian, firme, encara o amigo e rival nos olhos. Eu não ligo de voltar para a cadeia se for pela Cami. Esse verme merecia coisa muito pior. Assustado com a possibilidade de ser preso, o ex-detento foge antes que os colegas de Marlon cheguem. A cena fica em suspense. Sozinha com o policial, Camila implora ajoelhada com a voz quebrada. Não conta que o Rian estava aqui. Ele só queria me proteger. Marlon, dividido entre o dever e o coração, hesita. O uniforme pesava, mas o coração pesava mais. Camila, em lágrimas, insiste. Você é policial, mas também é humano. Me ajuda, por favor. Não destrua a vida dele de novo. Depois de um silêncio carregado de tensão, Marlon cede. Tá bem, eu vou omitir, mas essa culpa vai me perseguir, Cami. Que Deus me perdoe por isso. Naquela noite, Camila não consegue dormir. O rosto de Rian, os punhos fechados, o olhar intenso, tudo volta em sua mente como um filme sem pausa. Tomada por gratidão, por emoção, por uma força que não sabia que tinha, ela decide procurá-lo. Ele se escondeu numa pensão barata de paredes mofadas e luz fraca, mas ao receber a mensagem da jovem, não resistiu. Quando ela chega, encontra o rapaz sentado na cama, ainda com marcas da luta, o corpo machucado, mas o coração firme. Você arriscou a vida por mim, podia ter sido preso, mas ficou lá, diz Camila com os olhos marejados. Rian, firme, rebate com simplicidade devastadora. Eu faria tudo de novo. Fiz por amor. O silêncio entre eles é quebrado por um beijo intenso, carregado de paixão e lágrimas. Sempre foi você, confessa Camila. Rian sorri com os olhos marejados. Então fica comigo. Eu prometo que vou dar minha vida para te proteger. No dia seguinte, a jovem encara Marlon com coragem. Eu não quero mais nada entre a gente. Eu respeito você, mas não é amor. Meu coração sempre foi do Rian. O policial, em choque, sente a raiva subir como fogo. Você escolhe um ex-presidiário ao invés de mim? Você está cometendo o maior erro da sua vida. Mas Camila mantém firmeza, a voz inabalável. O maior erro seria viver contra o que eu sinto. Sai deixando Marlon destruído, quase sem chão. No mesmo dia, procura Rian novamente e diz: chega de fugir, eu quero ficar com você. Ele a beija apaixonado, como se fosse o primeiro e último beijo da vida. Você não sabe como eu esperei por isso, Cami. Camila e Rian, depois da confissão de amor, vivem um raro momento de paz. O abraço deles no quarto simples da pensão contrasta com o caos que os rodeia. Mas essa calmaria dura pouco. Do lado de fora, sombras maiores se formam. O vilão Ronaldo, agora preso e algemado, promete vingança. Do camburão, mesmo ensanguentado, cospe ameaças. Vocês ainda vão me pagar caro. Prisão não me segura. Eu tenho gente lá fora. A frase arrepia até os policiais que o escoltam. Marlon, consumido por ciúmes e frustração, vê sua vida virar um turbilhão. O policial acreditava que seria o herói da história, mas perde Camila para o homem que mais despreza. Em casa, tranca-se no quarto, bate contra a parede e explode em desabafo. Como ela pode preferir um bandido a mim? Eu que sempre estive ao lado dela. O conflito interno cresce como um veneno e ele começa a questionar os próprios limites éticos. Enquanto isso, Camila tenta reconstruir a vida. No trabalho, encara olhares de julgamento, fofocas sussurradas pelos corredores e a pressão de seguir adiante. Mas a jovem já não é a mesma. Carrega em si a cicatriz da dor e a chama da vingança, mas também uma nova coragem. Em uma conversa com Bárbara, sua melhor amiga, solta um desabafo. Eu já fui presa no medo, mas agora não. Se tentarem me calar de novo, vão ouvir a minha voz. Rian, por sua vez, começa a se aproximar da comunidade onde cresceu. O ex-detento, antes rejeitado, conquista respeito ao ser visto como protetor. Crianças o seguem pela rua, vizinhos comentam seu ato de coragem e até antigos rivais se rendem à ideia de que ele não é mais apenas um ex-presidiário,
mas um homem disposto a mudar. Ainda assim, os fantasmas do passado não o deixam. Em diálogos internos, confessa para si mesmo: será que um dia eu vou ser digno dela? Ou sempre vou carregar essa marca de bandido? O destino, no entanto, prepara uma reviravolta ainda maior. Uma ligação anônima chega a Camila. Do outro lado da linha, uma voz feminina avisa em tom gelado: você mexeu com gente perigosa. Ronaldo não estava sozinho. Se prepara, porque a caçada só começou. Camila sente as pernas tremerem. Rian, ao ouvir, fecha os punhos prometendo: se ele tem aliados, eu vou derrubar um por um. Léo não terá um minuto de sossego. Depois de tanta luta para conquistar a guarda provisória de Sofia, acreditando que finalmente teria paz ao lado da menina, a mocinha verá seu mundo desmoronar mais uma vez. O juiz responsável pelo processo reverá o caso e decidirá que a criança deve retornar à mansão da família Boaz, ficando sob os cuidados de Filipa. A decisão cairá como um choque para todos, mas principalmente para Sofia, que se recusará a aceitar viver longe de Léo. Assim que chegar à mansão, a menina demonstrará com olhares tristes e falas duras o quanto não se sente confortável naquele ambiente. Apegada a Léo, Sofia fará de tudo para estar novamente perto da ex-babá. Em um momento de confusão mental de Rosa, que terá uma crise de memória e acabará desatenta, a garotinha enxergará sua oportunidade. Insistirá para que a avó a leve até a casa da mocinha. Só que o plano será mais arriscado do que parecia. Rosa, em meio ao seu estado fragilizado, não terá o endereço exato de Léo e, desorientada, acabará vagando com a neta pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. A cena será de puro desespero. Duas figuras frágeis, uma criança determinada e uma idosa confusa, perdidas em meio ao trânsito, aos olhares curiosos e à tensão crescente da família que, em casa, perceberá o desaparecimento. Filipa, Samuel e até Jaques entrarão em pânico. Telefonemas serão disparados, vizinhos questionados, a polícia acionada. Do outro lado, Léo, ao receber a notícia do sumiço, entrará em choque e correrá pelas ruas para tentar encontrar Sofia. O público verá uma busca desesperada, com cenas fortes de suspense, até que, finalmente, policiais localizarão Rosa e a neta. De volta à mansão, o clima será de tensão. Filipa, abalada, perceberá que falhou em sua missão de cuidar da sobrinha. Sonolenta, abatida e em crise por conta de sua bipolaridade, a atriz admitirá diante da família que não consegue lidar com tamanha responsabilidade. Eu amo a Sofia, mas não estou bem. Não consigo estar inteira para ela. Eu preciso de ajuda, dirá em lágrimas. Será nesse momento que Léo, mesmo exausta de tantas idas e vindas, mostrará novamente sua generosidade. A mocinha se oferecerá para ajudar nos cuidados da menina. Filipa, vencida pelo cansaço e pelo reconhecimento de suas próprias limitações, proporá formalmente que Léo volte a ser a babá. Sofia, ao ouvir que terá sua amada Léo de volta, reagirá com euforia. Um sorriso largo tomará seu rosto, e a garotinha correrá para abraçar a ex-babá, como se tivesse finalmente reencontrado o porto seguro que tanto desejava. Eu sabia que você ia voltar para mim, dirá, emocionada. Filipa agradecerá profundamente, reconhecendo que só Léo consegue acalmar os ânimos da menina. No entanto, essa decisão também abrirá brechas para novos conflitos. Samuel, namorado de Léo, não esconderá seu desconforto. Para ele, a namorada estará assumindo uma carga pesada demais, além de correr o risco de se envolver ainda mais nos dramas da família Boaz. Você já tem tanta coisa para lidar, Léo. Será que não está se colocando de novo em um lugar que só vai te machucar? Questionará ele, preocupado. Mas a mocinha com firmeza responderá: não é por mim, Samuel, é por ela. A Sofia precisa de alguém que a ame de verdade e eu não vou virar as costas agora. Enquanto isso, Rosa continuará sendo um ponto frágil nessa trama. A avó, cada vez mais dominada por lapsos de memória e confusões, passará a ser usada tanto como desculpa quanto como escudo para decisões dentro da família. Filipa, em alguns momentos, tentará justificar seus erros colocando a culpa na fragilidade da mãe. Jaques, manipulador,
também verá em Rosa uma brecha para se aproximar de Filipa e ganhar pontos com a família. Mas Sofia, que tem a sensibilidade aguçada, enxergará na avó não apenas a confusão, mas também a ternura. A criança passará a protegê-la, criando diálogos de cortar o coração, como quando dirá: "Não se preocupa, vovó, eu cuido de você. Igual a Léo cuida de mim." E como se não bastassem os dramas familiares, Léo ainda terá de lidar com suas responsabilidades profissionais. A jovem estará desenvolvendo uma coleção para a Boaz, algo que poderia alavancar sua carreira dentro da empresa. A cada prova de roupa, reunião ou croquis rabiscado em cima da pressa, Léo se dividirá entre o brilho da moda e o choro da menina que pede colo. Essa sobrecarga chamará a atenção de colegas e rivais. Alguns aplaudirão sua dedicação, outros usarão isso como arma para tentar derrubá-la. Danilo, sempre atento, poderá lançar farpas maldosas, insinuando que Léo está mais preocupada em brincar de mãezinha do que em ser uma profissional séria. Enquanto isso, Samuel será puxado para um dilema: apoiar Léo incondicionalmente ou exigir que ela escolha entre o relacionamento e a devoção quase materna por Sofia. A relação deles, que parecia firme, passará a sofrer rachaduras. Do outro lado, Filipa, mesmo fragilizada, se aproximará ainda mais de Jaques, que usará de charme e manipulação para se infiltrar na vida dela. Essa teia de afetos e tensões colocará Léo em uma posição central: a babá que virou quase mãe, a profissional que luta por espaço, a mulher que tenta sustentar um amor e, ao mesmo tempo, se equilibrar no fio da navalha de uma família marcada por tragédias, segredos e doenças. Jaques aproveitará cada brecha da fragilidade de Filipa para avançar sobre ela. Diante da confissão da atriz de que não consegue lidar sozinha com Sofia, o vilão se mostrará compreensivo, mas, ao mesmo tempo, usará a situação para se aproximar ainda mais da ex-cunhada. Com falas calculadas, ele dirá: "Filipa, você não precisa se sentir culpada. Todos nós temos limites. E você, mais do que ninguém, merece alguém que esteja ao seu lado." Essa cumplicidade desconcertará a atriz, que, dividida entre o desejo e a vergonha, começará a ceder. Léo perceberá de longe o jogo perigoso que se forma, mas, sem provas concretas, não terá como interferir. Enquanto isso, Samuel viverá uma crise íntima. Ao ver Léo se desdobrar entre Sofia, a Boaz e a função de babá, ele começará a se sentir cada vez mais excluído da vida da namorada. Em uma conversa dura, o rapaz despejará sua angústia. "Parece que eu sou sempre a última coisa na sua lista, Léo. Você se entrega para todo mundo, mas esquece de mim." A mocinha, tentando acalmar a situação, responderá: "Não é isso, Samuel. Você sabe que eu te amo, mas não posso abandonar a Sofia agora. Ela precisa de mim." Essa fala, porém, só aumentará a insegurança do rapaz, que começará a se perguntar se existe espaço para ele em um futuro ao lado da protagonista. Já Sofia, apesar de estar mais feliz com o retorno de Léo como babá, passará a demonstrar cada vez mais resistência contra as ordens da família Boaz. A menina se recusará a dormir em seu quarto, fará birras durante refeições e não esconderá que só confia em Léo. Filipa, mesmo com a ajuda, se sentirá descartada. Rosa, em seus momentos de lucidez, repreenderá a neta, mas logo se perderá em novas crises de memória. O público verá a garotinha em cenas de pura emoção, abraçada a Léo e sussurrando: "Você é minha de verdade, né? Você nunca vai me deixar?" A pergunta inocente, mas carregada de dor, ecoará como prenúncio de novos conflitos. Enquanto os dramas se intensificam dentro da mansão, no tribunal as disputas continuarão. Samuel insistirá em pedir a guarda definitiva de Sofia, convencido de que Léo é a única pessoa capaz de dar um lar saudável à criança. Jaques, porém, não perderá tempo. Se alinhará a Filipa e colocará advogados de peso para barrar qualquer tentativa de mudança. O juiz, pressionado por laudos médicos sobre a instabilidade de Filipa, exigirá relatórios psicológicos mais detalhados sobre o estado de Sofia. Essa decisão abrirá espaço para uma nova personagem, uma psicóloga infantil
que acompanhará de perto a rotina da menina. Essa profissional perceberá rapidamente o apego descomunal da criança por Léo e passará a alertar a justiça de que a babá é quem exerce de fato a função materna. Em paralelo, Rosa começará a se colocar em risco com suas confusões mentais. Em uma noite, a idosa sairá de casa acreditando estar indo ao mercado do bairro, mas se perderá pelas ruas. Quem a encontrará será justamente Léo, que sairá em busca dela após receber uma ligação de Sofia desesperada. O estopim virá em uma noite chuvosa. Sofia, sem conseguir dormir, ouvirá uma discussão entre Filipa e Jaques. A atriz, vulnerável, será pressionada pelo vilão a assumir um romance às escondidas. Sofia flagrará o momento em que Jaques tenta beijar a tia e, horrorizada, correrá para o quarto de Léo implorando: "Me leva embora daqui! Eu não quero ficar nessa casa!" A cena carregará uma força dramática imensa. De um lado, a menina traumatizada, de outro, Léo dividida entre obedecer às leis e atender ao clamor desesperado da criança. A partir daí, a trama seguirá em um caminho ainda mais sombrio. A psicóloga infantil, que já vinha registrando relatos preocupantes, levará ao juiz a informação de que Sofia está sofrendo instabilidade emocional grave dentro da mansão. Isso abrirá a possibilidade de uma nova audiência, reacendendo a disputa pela guarda. Enquanto isso, Samuel e Léo viverão um distanciamento perigoso. Jaques se aproximará cada vez mais de Filipa, transformando a mansão em um campo de manipulações e segredos. Rosa continuará se fragilizando, servindo de escudo involuntário para as jogadas do vilão. E Sofia, cada vez mais rebelde, se tornará o centro de uma batalha que mistura amor, poder, doença e traição, deixando claro que a volta de Léo como babá não será o fim do conflito, mas apenas o início de uma nova tormenta.